Desde já peço desculpa pela minha ausência por só agora estar a reportar os resultados do mês de fevereiro. E não, a minha ausência não tem nada a ver com os resultados. Não me reformei com os excelentes resultados do mês de fevereiro, mas fiquem por aí que eu neste episódio vou explicar o que é que tem acontecido e o porquê da minha ausência. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. O mês de fevereiro foi só ridículo em termos de resultados e conseguimos novamente bater o SP500. É verdade, depois de 3 anos investidos estamos acima do SP500 por uma porcentagem ainda considerável. Trocando isto por números, este mês conseguimos um retorno de 15,63%, enquanto o SP500 apenas subiu 5,7%. Apenas. Foi um mês espetacular que resultou numa diferença positiva de 10,46% para o portfólio. Esta diferença permitiu ao portfólio alcançar pela primeira vez um recorde de retorno total no valor de 24,3%, ou seja, estamos a ganhar 24,3% sobre todo o capital investido até agora. Em comparação com o investimento hipotético num ETF do SP500, que está neste momento nos 17,7% de retorno total, assumindo todos os mesmos depósitos feitos no meu portfólio. Contas feitas, isto deixa-nos com uma vitória sobre o SP500 de 6,6% em relação ao retorno total até agora. Antes de falar no que é que aconteceu no meu portfólio para subir 15% em fevereiro e as movimentações que eu fiz, deixa-me falar um pouco primeiro sobre o porquê da minha ausência recente e a diminuição na quantidade de vídeos que subo no canal, desde já até há alguns meses. Bom, em relação à minha ausência recente é porque estou em mudança de casa e na internet tenho neste momento. Estou a subir este episódio com dados do telemóvel e é chato, mas tem que ser. Agora, em relação à diminuição dos episódios, é porque existe um projeto paralelo ao canal que me tem roubado bastante tempo e atenção. Estou a desenvolver há já algum tempo e recentemente é que ganhou vida. Este projeto é principalmente uma marca de roupa que estou lançando com base na temática da motivação, e além da marca tem outros produtos como quadros e t-shirts variadas e eventualmente gostaria até de incluir roupa relacionada com investimento estratégico. Não pretendo aprofundar muito mais neste tema, pois não é o foco principal do canal. No entanto, queria ser o mais transparente possível sobre o motivo de ter lançado menos episódios recentemente e espero resolver isso em breve. O link para o site vai estar na descrição se tiverem curiosidade. Agora, voltando ao portfólio, durante o mês de fevereiro e mais propriamente no dia 27, após os resultados da IMSS, eu vendi 25% da minha total posição da IMSS, pois subiu cerca de 33% apenas nesse dia. O porquê de ter vendido está essencialmente assente na premissa de criar novamente uma posição de capital disponível dentro do portfólio de pelo menos 10%. E especialmente com esta nova situação da mudança de casa, não me é permitido reforçar o portfólio com depósitos externos. Daí, a decisão mais racional foi mesmo liquidar uma parte da IMSS. O objetivo de ter novamente e pelo menos 10% de capital disponível no portfólio deve-se essencialmente ao facto do Fed estar a empurrar cada vez mais para a frente o corte nas taxas de juros. Aliás, a previsão de 7 cortes nas taxas de juros já desceu para apenas 3 em 2024 e neste momento o primeiro corte está precificado apenas em junho e com apenas 54% de acontecer, portanto é bastante incerto ainda. Em cima de tudo isto, o mercado tem estado bastante eufórico, tanto no lado das ações como até no lado das criptos e mais ainda do lado das criptos, como a Bitcoin a bater novos recordes diariamente e portanto há que ser um pouco cauteloso quando o mercado está eufórico desta maneira. E já que a IMSS foi o grande movimento do mês de fevereiro, não posso fechar o episódio sem dar a minha opinião sobre os resultados do quarto trimestre e que resultados. Portanto, nos lucros por ação bateram por 3 pennies e a receita foi em linha com o esperado pela Wall Street. Resultado este que significa um aumento de 47,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, em relação à receita. Mas uma empresa não é só receita. E quando seguimos para as margens também temos boas notícias neste campo. Temos um novo recorde de gross profit na ordem dos 83% e um operating income praticamente positivo com uma boa melhoria do ano anterior dos 6,82% negativos para agora com apenas 0,16% negativos, ou seja, praticamente positivo. Em termos de net income, foi o primeiro trimestre positivo, com alguma ajuda de taxas e outras receitas, mas foi o primeiro trimestre positivo, o que é excelente, mostra que a empresa está cada vez mais próximo de atingir profitabilidade em todos os campos. Agora, rapidamente, em termos de balanço de caixa, está como sempre. Ótimo, sem dívida alguma e com algum capital em caixa e ainda por cima crescente. E mesmo em termos de inventário e outras métricas relacionadas com esta temática, está tudo minimamente razoável.
O fluxo de caixa livre sem a compensação de ações ajustado à receita continua no bom sentido, crescente, ainda negativo, mas estamos praticamente no ponto de viragem. E isto dá, sem dúvida, um novo ar fresco à empresa, agora que já conta também com um EBITDA positivo. E antes de falar do menos bom da empresa, vamos abordar rapidamente as métricas internas, como o número de encomendas que continua a crescer, trimestre para trimestre, assim como o preço médio por encomenda também. Em termos de subscritores, ultrapassamos este trimestre a barreira dos 1,5 milhões de subscritores, a crescer quase 50% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e temos um novo recorde também no que toca aos subscritores de duração superior ao primeiro mês, a atingir agora 81% do total subscritos na plataforma, ou seja, 81% dos subscritores são subscritores com duração superior ao primeiro mês, o que mostra bem a qualidade do serviço da IMSS. E agora vamos passar para aquilo que é o elefante na sala e que eu já venho a alertar já há alguns trimestres. A métrica custo de aquisição por cliente. Esta métrica é talvez a métrica mais importante neste momento, pois é aquela que nos dá uma visão direta do objetivo mais importante da empresa: o quão saudável está o crescimento. E esta métrica está agora nos $965, portanto, o ponto mais alto de sempre, com um crescimento de quase 64% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Portanto, nada bom. Isto basicamente diz-nos que a empresa está a gastar quase $1000 por cada novo subscritor que adiciona à sua plataforma. E como a receita por subscritor foi de $160 e o gross profit foi de $133, conseguimos anualizar o valor e calcular que neste momento a empresa demora quase 2 anos para recuperar o investimento para adquirir o novo subscritor. Ou seja, resumindo isto tudo para facilitar, a empresa está cada vez mais a aumentar o custo para adquirir novos subscritores, o que faz, por sua vez, aumentar o tempo para igualar o custo com o lucro bruto de cada novo subscritor. E isto levanta uma questão fulcral na premissa principal deste investimento. Consegue a IMSS continuar a crescer sem hipotecar o seu futuro financeiro? As métricas mais rápidas, ou se quisermos indicadores líderes, dizem-nos que sim, como por exemplo o ROS, com valores positivos pela primeira vez na história da empresa, ou o próprio ROIC, que conseguiu passar de 22% negativos no terceiro trimestre para agora com apenas 0,5% negativo no quarto trimestre, o que melhora imenso a relação do ROIC pelo WACC. Portanto, sim, a empresa, mesmo pagando mais, continua a desenvolver valores e tendências bastante otimistas para um bom futuro financeiro, mas é algo que eu vou continuar a observar atentamente, é que sem publicidade a empresa simplesmente para de crescer de um momento para o outro, e o custo com a publicidade ocupa 50% da receita todos os trimestres. A solução para este problema seria a empresa conseguir monetizar mais os subscritores existentes, mas a verdade é que o serviço da IMSS, em comparação com os outros, não é de todo o mais barato. Pelo contrário, o que sobra é a hipótese de melhorar a eficiência com que trabalham a publicidade ou reduzir. Mas o que não é sustentável de todo é o payback time estar em tendência crescente infinitamente. Portanto, concluindo, sim, vendi 25% da minha total posição, mas mesmo assim esta empresa continua a ocupar a segunda posição no meu portfólio, com quase 12% do portfólio. É óbvio que continuo otimista, mas não podemos ser cegos. A empresa tem este problema quase invisível, que passa ao lado de muitas análises que eu vejo no Seeking Alpha, por exemplo, e a razão para isso é que o marketing de forma geral está a descer no crescimento, mas em termos de tempo no retorno do investimento, aumentamos. E aumentamos para quase o dobro em um ano apenas, o que não é nada bom. Resultado, continuamos otimistas, mas cuidadosos, sempre cuidadosos. E sempre que houver alterações de uma posição do meu portfólio, eu vou avisar no Instagram, portanto passem por lá e sigam a página para mais conteúdo durante a semana. Agora, só mesmo para fechar o episódio, tivemos recentemente os resultados da Ulta, a bater os analistas tanto nos lucros como na receita, mas mesmo assim a empresa conseguiu descer 5% no dia seguinte, após preocupações com a macroeconomia no curto prazo e uma guidance ligeiramente fraca. E com isto chegamos ao fim, por hoje é tudo, obrigado por assistirem e lembrem-se, é preciso estar para ser. Até já!